Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Conforme nós já abrimos hoje, já lemos uma parte desse texto, mas vamos meditar um pouco mais sobre o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Filipenses 4, de 1 a 13. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ilumine e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse texto que nós lemos, uma porção da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Dá vida a essa palavra, Senhor, nos nossos corações. É isso que te pedimos e acima de tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não há muita introdução a fazer sobre esse texto. A igreja de Filipos era uma igreja bastante pobre, era uma igreja de pessoas simples, era uma igreja que estava no meio da Macedônia, e aqueles irmãos eram muito queridos pelo apóstolo Paulo. Nós vemos aqui ele começa a sua fala dizendo, honrando aqueles filipenses, né? Ele diz: queridos e muito amados irmãos, minha alegria e minha coroa. Em suma, ele está dizendo àquela comunidade, aquela igreja, que aquela igreja era o motivo pelo qual ele se alegrava e se orgulhava. Assim como uma coroa adorna a cabeça de um rei, aquela comunidade adornava ao apóstolo Paulo como uma recompensa de Deus pela pregação do Evangelho. Paulo via aquela igreja dessa forma. E se podemos fazer um paralelo com os dias de hoje, eu quero que os irmãos saibam que vocês também são a minha alegria, né? Vocês também são a minha coroa. Eu os amo, né, com o amor de Cristo, e desejo que o Senhor use cada vez mais a minha vida para abençoar a vida de vocês. E vocês têm sido bênçãos na minha vida também. Então eu gostaria de declarar aqui publicamente o meu amor por essa igreja. E de fato a igreja de Filipos foi muito generosa, ajudou Paulo no momento em que ele precisava muito, né?
quando todas as outras deixaram ele sozinho. Nós vemos isso pelos escritos dele, né? No seguinte, ele fala no versículo 15, que nós não lemos, né? Bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Eu estou lendo numa versão mais tradicional, porque foi nessa que eu estudei, e nessa tem os termos que eu acredito no original serem mais fiéis. Então ele fala que no momento onde, no comecinho do evangelho que eu preguei para vocês, Paulo estava lá pessoalmente, né? Pregando, falando para eles, para aquela comunidade, e ele fala, no começo do evangelho, nenhuma outra igreja me ajudou tanto quanto vocês. Então ele honra aquela igreja, né? Mas ele também começa exortando depois, né? Ele dá um início, né? Elogia a vida deles, né? Abençoa a vida deles, mas depois ele exorta aqueles irmãos que permaneçam firmes no Senhor. E é difícil permanecer firme. Nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias, somos frágeis, somos pecadores. Então, como permanecer firme em tempos como os de hoje? Fica essa reflexão para hoje. Paulo falava àquela igreja, permaneçam firmes no Senhor. Hoje nós podemos falar também, irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Como então nós podemos permanecer firmes nos dias de hoje, onde o pecado se tornou tão habitual, tão fácil, tão acessível? Queridos, eu entendo que a batalha espiritual que nós travamos contra o inimigo das nossas almas tem a ver com a nossa santificação pessoal. Quanto mais perto de Deus eu estou, e você está, quanto mais íntimos e amigos de Deus nós estamos e nós formos, mais Ele se achegará a nós, mais nós estaremos firmes aos pés do Senhor. O Senhor deseja que nós estejamos aos pés dEle. Estar aos pés significa nos prostrar. Quando ficamos de joelho orando na igreja, simbolicamente nós estamos nos prostrando diante do Senhor. Tem faltado isso na nossa era, na modernidade. Nós vemos que antigamente, nos tempos mais antigos, isso era um costume mais comum. Talvez porque tenha perdido o seu sentido, talvez pelo endurecimento dos corações, não sabemos muito bem. Mas é algo que nós temos que pensar. São símbolos, são exteriorações de devoções a Deus, que tem a ver com a forma com que nós o encaramos, nós o enxergamos, né? Então brechas em nossas vidas vão enfraquecendo a nossa vida espiritual. É óbvio que o inimigo só vai agir dentro da permissão de Deus, mas nós temos uma responsabilidade. A vontade soberana de Deus não vai fazer com que você se santifique, com que Ele se santifique por você. Deus é santo, e se você foi salvo, você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, você vai caminhar em direção a Cristo, dia após dia. Você vai desejar, você vai abrir mão, deve abrir mão daquilo que te afasta de uma comunhão mais profunda com Deus. Os irmãos estão me entendendo bem? Amém? Então oração, meditação na palavra, conhecimento da palavra, tornarão Deus mais perto de você, mais conhecido por você. Amém, queridos? Então, você que tem frequentado a igreja, ainda não tomou uma posição, você que assiste aos cultos, acha tudo muito interessante, muito legal, nós amamos ter você aqui conosco, mas pense acerca da sua eternidade, reflita sobre o que é importante dentro do reino de Deus, como que deve ser a sua vida, como que está a sua vida diante do Senhor. Então a primeira coisa que ele fala no versículo 1 é firmeza no caminho do Senhor. Outra coisa interessante que nós enxergamos aqui, e ele deixou isso expresso, claro, nessa carta. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo pede para essas duas mulheres, a Evódia e a Sintique, que já tinham trabalhado com ele anteriormente. Paulo fala assim, né? Paulo diz que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, mas que por algum momento elas estavam enfrentando problemas de relacionamento entre elas, né? Paulo pede a Evódia e Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Essa expressão sentir no grego significa exercitar a mente, ter opinião, interessar-se, preocupar-se.
Foi traduzida de uma forma que a gente entendesse melhor, mas não tem a ver com sentimentalismo. A versão NVI da Bíblia, que provavelmente é essa que você tem aí com você, diz: vivam em harmonia. Se você vê essa palavra aí, né, sobre Evódia e Sintique, que estejam em harmonia no Senhor, então percebemos que é isso que Paulo está querendo dizer, que essas mulheres provavelmente não estavam tão firmes, talvez não tinham mesmo o prazer de evangelizar. Segundo os estudiosos, elas estavam brigando entre si, causando uma instabilidade naquela igreja. É como se entre nós tivessem dois irmãos que estivessem disputando talvez a primazia, algum cargo, alguma coisa, estivessem numa guerra tal que toda a comunidade estivesse passando por momentos de instabilidade por conta disso. Então Paulo fala o seguinte: peço que essas duas mulheres vivam em harmonia, sintam o mesmo no Senhor, tenham o mesmo propósito, o mesmo pensamento. E ele pede que o destinatário dessa carta de Filipenses, né, ele pede que aquele irmão que recebe essa carta ajude essas mulheres a encontrar novamente a paz no Senhor. Porque, queridos, a desunião do povo de Deus é algo que entristece o Espírito Santo. O Senhor deseja que nós estejamos unidos, sem picuinha, sem comparação, sem diz que me diz, sem fofoca. Fofoca é uma coisa que mina os nossos relacionamentos, é uma coisa que o Senhor não se agrada. Amém, queridos? Outra coisa que Paulo continua falando é alegrar-se no Senhor, versículo 4. Paulo sempre sofreu os reveses por amor a Cristo. Ele escreve aqueles irmãos para se alegrarem no Senhor. Não importa quantas lutas você tenha que passar, não importa aquilo que você esteja passando, estar com Cristo é ter o Espírito Santo guiando a sua vida, e isso já é motivo para se alegrar, amém? Já é motivo para se alegrar, saber que é o Senhor que te dá força para você levantar todo dia. Diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrar-se no Senhor é não dar lugar à murmuração, à reclamação. É saber que o maior tesouro que você tem está dentro de você. É saber que o Espírito de Deus, que é insondável, que criou os céus e a terra, que tem uma glória maravilhosa que não se pode medir, escolheu habitar no seu coração. Amém, queridos? É ter a certeza também de que assim como Cristo ressuscitou, um dia nós ressurgiremos para a vida eterna também. Alegrar-se no Senhor é nunca perder essa esperança que nos move, daquele que nos salvou e que um dia vai nos transformar na glória. É saber também que qualquer momento isso pode acontecer. Talvez muitos de nós estejam destinados a passar lutas nessa vida terrena, sempre, com uma doença, com um problema familiar, mas ainda assim, ainda que passamos a vida inteira lutando, um dia tudo isso vai acabar, porque o Senhor vai vir nos resgatar. Amém, queridos? Estejamos alegres nessa esperança. Outra coisa, Paulo diz e exorta aquela igreja no capítulo 5, no versículo 5. Ele fala: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Paulo exorta aquela igreja a ser equânime. O que é isso? É ser justa, moderada, paciente, gentil, mansa e branda. A versão NVI, mais uma vez, nos recorrendo, né? Ela diz amabilidade. E é isso que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser amável. A igreja não tem que compactuar com o pecado, mas a igreja deve amar as pessoas. A igreja deve evangelizar, deve se preocupar com as fragilidades do ser humano, deve preocupar com as necessidades do ser humano, sejam elas espirituais, físicas, psíquicas, materiais. A igreja deve ir atrás do pecador, a igreja deve ir atrás das pessoas, deve fazer diferença, deve ser relevante, deve ser amável. O caminho da moderação, né? Estamos falando de amabilidade. Outro sentido para essa palavra de equidade é moderação. O caminho da moderação é sempre mais difícil, eu sempre costumo dizer isso. Nós somos facilmente atraídos para qualquer dos extremos. Só que os extremismos nos dias de hoje, eles têm causado guerras, têm causado intolerâncias, têm ceifado milhares de vidas. Basta nós vermos os noticiários da televisão, seja na capital de São Paulo,
num morro qualquer, onde policiais matam bandidos, bandidos matam policiais. Nós vemos no Oriente Médio pessoas morrendo, sendo ceifadas por conta de uma visão distorcida de religiões, de quem quer que seja, intolerância religiosa, intolerância de qualquer natureza. Então o caminho da moderação é sempre o mais difícil, mas o Senhor deseja que nós sejamos pacientes. A igreja de Cristo deve ser gentil, as nossas palavras devem ser brandas, proferidas com amor. Nós devemos ser justos nas nossas atitudes. Uma pessoa equitativa, equânime, algo equitativo, equânime, moderado, justo, é algo que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, é algo que realmente procura estabelecer a noção de justiça. Nós devemos ser justos em nossas atitudes também. Deus abomina balanças desonestas, nada escapa aos olhos de Deus. A igreja pós-moderna, ela tem se servido de Deus. Ela tem enganado pessoas simples, tem enriquecido com coisas deste mundo, às custas de gente simples, mas às vezes também às custas de gente gananciosa, que procura a igreja por algum motivo específico, que não quer um compromisso com Deus, que não quer um compromisso com o Evangelho, com a santa palavra de Deus, mas deseja se servir de Deus. E a igreja pós-moderna é essa igreja que dá o que as pessoas estão procurando, de uma maneira equivocada, obviamente. A igreja de Cristo deve ser abençoadora, ela deve andar na contramão do sistema, queridos. Precisamos nos acostumar com isso, né? Muitas vezes sofreremos por amor ao Evangelho, sofreremos por amor a Cristo, mas não devemos perder o nosso amor pelas almas, não devemos perder o nosso amor pelas pessoas que se perdem. Que maravilha ver aquela gente toda na praça ontem, ouvindo, e depois falando, depois a gente tem a experiência de caminhar, e as pessoas falando, puxa, que mensagem legal, que mensagem bacana. A igreja precisa ir para fora, querido. Não temos que aqui esperar que elas venham milagrosamente. Deus pode trazer, é lógico, mas nós temos que buscar, alcançar, aproveitar os espaços culturais da cidade para pregar o Evangelho, aproveitar a oportunidade na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, para ser diferença, falar de Jesus. Não para acusá-lo, mas para não acusá-lo do seu pecado, mas apontar aquele que pode perdoar o seu pecado, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Os irmãos estão me entendendo bem? Então a igreja deve ser amável. A ser amável é ter uma atitude que faça com que os outros amem. Ser amável é ser agradável, no que trata os outros com delicadeza. Amor gera amor. A igreja de Cristo, uma vez que foi salva por Ele, uma vez que tem o Espírito Santo de Deus na sua direção, dirigindo a igreja, dirigindo os seus passos, querido, não há outro caminho a não ser o amor. Não tem como uma igreja que foi salva pelo amor de Cristo não amar. Não tem como, queridos. Pensemos nisso. A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma tendência do nosso século, o esfriamento do amor entre as pessoas. E infelizmente, isso vai ocorrendo nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Mas isso não pode acontecer, querido. Nós temos que ser diferentes. Amém? Temos que amar. Os irmãos estão aí? Amém, queridos? Glória a Deus. E Paulo gasta alguns outros versículos de 6 a 9 para falar sobre o mal do nosso século, que é a ansiedade. Paulo exorta aqueles irmãos que não estejam inquietos, nem ansiosos por coisa alguma, como a Bárbara mesmo leu aqui no começo, na abertura do culto. Aqui não há diferença, querido, se é uma coisa mais prioritária ou menos prioritária. A ordem aqui é a mesma: não estejam inquietos, não estejam ansiosos. E muitas vezes nós colocamos as desculpas, não, mas isso é tão importante, isso é importante, aí você não dorme, não come, pensando naquilo. Não estejais inquietos por coisa alguma, seja por uma coisa que seja muito importante, ou seja por uma coisa que talvez seja banal. Lembremos do que já nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 6, 25 até o 34. Depois você leia na sua casa. Em suma, a mensagem de Cristo é a seguinte: se a sua vida vale mais do que a dos lírios do campo,
e mais do que a dos passarinhos. E se Deus dá para eles o que comer, o que beber, e no caso a vestimenta, né, uma linguagem poética, dizendo que os lírios do campo são vestidos com beleza. Se Deus faz isso com coisas da natureza, como Ele não faria isso com você? Como Ele não vai te dar aquilo que você necessita? Então estejamos com nossos corações livres da ansiedade. Jesus também nos exorta, nesta mesma passagem, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestuário. Ele também fala: basta cada dia o seu mal. Como você pode acrescentar um dia a mais na sua vida? Simplesmente por estar ansioso ou preocupado. Então descanse no Senhor. Essa é a mensagem de Jesus nesse texto, de Mateus capítulo 25 até o 34. Você não pode acrescentar um côvado, né, à sua estatura. Um côvado é um sistema de medida lá do tempo de Israel. Não sei se são alguns metros, alguns centímetros, não sei muito bem a conversão. Mas se você não pode acrescentar 1 centímetro que sequer à sua vida, à sua estatura, simplesmente por você se preocupar, ou se você não pode acrescentar 1 ano a mais na sua vida, se essa sua preocupação gerasse algum resultado, mas não gera, e está na palavra de Deus: descanse no Senhor. Eu não sei aquilo que você tem precisado, eu não sei aquilo que você está procurando, está buscando. Talvez o seu coração esteja inquieto, esteja aflito. Descanse no Senhor. Amém? E Jesus aqui, queridos, está falando de suprimento de necessidades. Ele não está falando de luxo. Ele diz todas essas coisas, e não toda e qualquer coisa. Muitos se valem de versículos pinçados, e aí nós temos, as heresias começam assim. As distorções do Evangelho começam com pinças do versículo que lhe convém, esquecendo que Jesus está proferindo um discurso gigante, que não se resume a um capítulo, a um versículo. Até porque capítulos e versículos foram colocados muito tempo depois pelos tradutores da palavra de Deus. Ninguém aqui escreve nos originais em capítulos e versículos. Então, queridos, muito cuidado. Jesus não está falando que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, você vai ser rico, você vai ter tudo o que você desejar. Jesus não é um satisfazedor, é alguém que não satisfaz os seus caprichos, desejos, sonhos consumistas. O Senhor sim, para aquele que busca a sua justiça e o seu reino, todas as coisas que são necessárias para a sua vida serão supridas. É isso que Ele está prometendo, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Amém, queridos? Como Ele vai fazer isso a gente não sabe. Às vezes Ele vai usar um irmão, às vezes Ele vai milagrosamente fazer alguma coisa na sua vida, mas temos que ter descanso no Senhor e ter certeza de que Ele vai operar por nós. A palavra dEle não mente, queridos. Precisamos confiar nessa palavra, precisamos retomar a seriedade dessa palavra. Então, estudiosos contemporâneos também têm entendido que o mal do século não é a depressão, como já muito se falou, né? O mal do século, segundo vários estudiosos hoje, é a ansiedade. De tanta preocupação com o amanhã, as pessoas chegam a um estado psíquico de muita fragilidade. A ansiedade para muitos também é um estado patológico. Muitas pessoas ansiosas sentem o efeito disso no seu corpo. Aumenta a pressão, sente palpitações, não consegue dormir, não consegue comer, muda a mente atormentada pela ansiedade, faz com que efeitos no seu corpo também apareçam. E eu posso falar isso porque eu já passei por isso. E aquele que tem ou já teve uma ansiedade nesses níveis precisa vigiar sempre e ler essa palavra, esmiuçar e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu preciso descansar no Senhor. Amém, queridos? A ansiedade generalizada é uma doença horrorosa, faz você ter calafrios, é algo que o Senhor precisa reinar por absoluto na sua vida. É claro que nós podemos nos valer dos médicos, nos valer dos remédios,
para colocar as nossas ideias no lugar, mas o nosso estilo de vida deve mudar. Nós devemos colocar as nossas prioridades, os nossos anseios nas mãos do Senhor e descansar. Descansar não é colocar, Senhor, aqui está o meu problema. Senhor, aqui está o meu problema, viu? Olha, o meu problema está aí. Não, queridos, é colocar os seus problemas na mão daquele que é poderoso para resolver e descansar, porque tem coisas que escapam do seu poder, escapam do controle das suas mãos, mas há o Todo-Poderoso que tem o controle sobre o universo. O universo não cai, os planetas não se destroem, nada entra em colapso por graça comum de Deus. Somente pela graça nós acordamos vivos. Justos e injustos saem das suas casas sobre o mesmo sol, sobre a mesma chuva. Isso é graça comum, querido. Nenhum de nós merece isso também. Amém? Glória a Deus por isso. Pedro, em sua primeira carta lá, salvo engano na primeira, ele fala que nós devemos lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que maravilha. Se Ele tem cuidado de nós, não é algo que você também precisa fazer para que Ele cuide de você. Veja bem, a ansiedade é um estado humano. Você precisa acordar e saber que Deus trabalha para você. Sendo ansioso ou não, Deus está trabalhando na sua vida, mas Ele quer que você descanse nele. Amém, queridos? Ele tem cuidado de nós. Vamos descansar o nosso coração. Paulo, aqui no texto que nós estamos expondo em Filipenses, diz a mesma coisa. Ele fala: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. É isso que ele está dizendo aqui. Nós entregamos as nossas ansiedades a Deus falando com Ele. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, meu amigo, vai ser muito difícil você descansar em Deus. Impossível. Como que você vai descansar em Deus se você não fala com Deus? Se a sua vida devocional não é ativa, se você não lê a palavra do Senhor, se você não permite que Ele ministre sobre a sua vida as verdades eternas dEle, então nós falamos com Deus. As nossas angústias não são desconhecidas por Deus. Aquilo que atormenta a sua mente não escapa do conhecimento de Deus. O Senhor nos ama tanto, querido, que Ele planejou o nosso nascimento. Ele planejou como os nossos órgãos iam sendo formados. Ele cuida de nós, Ele tem o controle sobre tudo, queridos. Lancemos sobre Ele as nossas ansiedades. Ele quer que você se renda a Ele. Ele quer que você entregue a Ele o seu caminho. O caminho dEle é melhor, é mais alto, é mais sublime. Orando a Deus, nós desenvolvemos essa confiança. Nós suplicamos a Ele, nós pedimos a Ele, colocamos sobre Ele tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Agradecemos aquilo que Ele é. E Paulo continua, né? Vocês devem orar, né? Orações, súplicas e ação de graça. E aí ele dá o resultado disso. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e os sentimentos de vocês. Que maravilha! Quando descansamos no Senhor, queridos, nós nos rendemos à sua soberania, nos rendemos ao seu cuidado. Ele deposita em nós essa paz que o mundo procura e não acha, que as guerras têm buscado, que os países têm buscado, que todas as religiões de sua forma têm buscado. Mas somente aquele que descansa em Deus está debaixo do poderio do Altíssimo, entregou a sua vida para Jesus. Jesus dirige a sua vida e o Espírito Santo age no seu coração. Esse encontra a verdadeira paz. Eu não consigo entender essa paz. Você também não consegue entender, porque ela diz que excede todo o entendimento. Isso significa que você pode estar no olho do furacão, que você pode estar no meio de uma tempestade, numa forte tribulação, mas ainda assim, inexplicavelmente, você sente paz quando descansa no Senhor. Não significa que você é um acomodado, significa que você sabe que quem dirige a sua vida é mais poderoso do que você. Aleluia! E Jesus Cristo nos disse que essa paz
é uma paz que Ele dá e que não é a que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, plástica, aparente, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Esse que parece bom, no começo talvez seja uma sensaçãozinha de algo que parece paz, mas seria um espantalho de paz, algo que não é, um holograma talvez de paz. Quem pode dar a paz que o mundo não consegue entender é Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite. Lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, Ele tem cuidado de nós. E Paulo, para finalizar, ele dá um exemplo de si mesmo e também propõe aqui um exercício contra a ansiedade, porque nós descansamos no Senhor orando a Ele, mas nós também devemos ocupar a nossa mente. Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, quer dizer, depois de tudo isso que eu falei, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, em algum louvor, pensem nisso. Glória a Deus, né? Então dá uma orientação para que junto com a oração, aqueles irmãos estejam com as mentes ocupadas. Já tem aquele ditado antigo, né, que as nossas avós falavam para a gente: mente vazia é a oficina do diabo. É verdade. Em outras palavras, Paulo está falando: Filipenses, olha, ocupem a sua mente com o que for verdadeiro, honesto, puro, amável, que tenha louvor, alguma coisa que seja boa, produtiva. Se a sua mente está vazia, querido, cuidado com os seus pensamentos pecaminosos, cuidado com a tentação de ter aquilo que não é seu, cuidado com as desonestidades, seja nos negócios, seja nos relacionamentos. Paulo se coloca aqui com um exemplo. Ele se coloca como um exemplo, não como alguém que é inatingível, mas como alguém que cuidava daqueles irmãos e se preocupava com eles. Ele diz no versículo 9: tudo aquilo que vocês viram em mim, tudo aquilo que eu ensinei para vocês e que vocês aprenderam, façam isso. Se hoje nós pudéssemos falar uma coisa: olha, meus irmãos daqui da Palavra Viva, tudo isso que a gente tem pregado, falado, nos aconselhamentos, no ministrando, cantando, vivendo a nossa vida comunitária, tudo isso que nós temos falado, que vocês têm aprendido, façam isso. Nós estamos expondo a palavra do Senhor todos os domingos. Apreenda o conteúdo, aplique para a sua vida, descanse no Senhor, façam isso. É isso que Paulo está falando para aqueles filipenses. E aí ele passa para o momento final aqui da nossa mensagem, da nossa exposição. Eu achei que seria interessante colocar essa parte aqui ainda. E ele fala assim: ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo então começa a agradecer aqueles irmãos, lembrando da generosidade deles para com ele. Paulo diz que se alegrou ao saber que eles tinham lembrado dele. Paulo ali está recebendo donativos materiais, está recebendo suprimento para suas necessidades. Então ele fala de ansiedade, fala de tudo isso, e ali ele aproveita para agradecer aqueles irmãos: olha, muito obrigado, vocês estão me mandando esse carregamento de comida, de bebida, de roupa, de sapato, estou muito feliz, obrigado porque vocês se lembraram de mim. E ele fala: não porque vocês tivessem esquecido, mas talvez não tivessem tido oportunidade para externar isso. Então, entre onde Paulo estava e onde as igrejas estavam, né, não tinha avião, não tinha carro, era tudo muito difícil. Então Paulo fala: talvez vocês não tivessem tido oportunidade para isso, mas obrigado que agora chegou isso aqui. Ele agradeceu porque os filipenses não somente supriram as suas necessidades, mas Paulo se preocupava com o que estava por trás dessa generosidade, que é sofrer junto com as lutas dele, tiveram parte nas aflições dele, participaram dos sofrimentos, oravam por ele. Assim deve ser a nossa vida, queridos. A alegria de vocês é a minha alegria, e a minha luta deve ser motivo de oração de vocês. Eu conto com a oração dessa igreja, porque não é fácil ter várias atividades e se dedicar ao ministério. Precisamos estar debaixo de muita oração, muita orientação de Deus. E Paulo então se relembra aqueles irmãos que aprendeu a se contentar com aquilo que tem.
É outra lição também sobre a ansiedade. Está embutida aqui nesse agradecimento dele, mas podemos entender que também é um ensinamento sobre contra a ansiedade. Ele fala no versículo 11: porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. E talvez, se ele aprendeu, é porque talvez isso tenha sido difícil para ele. Antes ele estava numa posição de perseguidor da igreja. Ele se valia das facilidades de ser um cidadão romano, de ter tido uma educação brilhante, mas de uma hora para outra ele se converte ao Evangelho de Cristo, e aquilo que hoje prometem para os que se convertem, que vai ser um mar de rosas, que você vai prosperar e ser rico e tudo mais, não aconteceu com o apóstolo Paulo. Ao contrário, ele começou a ser perseguido, a passar fome, ele teve que aprender a viver com pouco. Então ele fala: olha, eu sei o que é viver com pouco, viver com muito, eu sei o que é ter bastante, eu sei padecer necessidade. Diz que sabe viver na pobreza, na abundância, sabe ter muito, sabe ter pouco, mas em todas as coisas, ele podia no Senhor que o fortalecia, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar tudo o que eu estiver passando na minha vida, mas mais poderoso é o Senhor, e na sua força eu consigo. Amém, queridos? Essa é a mensagem desse texto. Percebe então o contexto desse versículo? Filipenses 4,13 é outro versículo que muitos pinçam fora do contexto, para justificar algumas heresias, ou para considerar um super crente. Eu posso mesmo, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo está dizendo: posso estar bem ou estar mal, posso ter muito ou pouco, mas mesmo assim o Senhor continua sendo a minha fortaleza. Amém, queridos? É isso que Paulo está falando aqui. Eu não gosto muito na versão da Bíblia na linguagem de hoje, porque ela foge muito do sentido original. Ela já está mais próxima de uma paráfrase, na verdade, do que de uma tradução. Mas nesse texto de Filipenses 4,13, ela consegue traduzir o real sentido, acredito, do que Paulo disse. Ele diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos, esse é o resumo do que significa esse versículo 4,13. Ou seja, Cristo me dá força para eu enfrentar qualquer coisa. Não significa que estando em Cristo eu vou ter tudo, eu vou ser mais rico, eu vou ter o carro do ano, a casa maravilhosa de praia. Queridos, Jesus não está falando isso. Jesus nunca prometeu isso, Paulo nunca prometeu isso, a palavra de Deus não promete isso para você. Amém? Precisamos aprender. É pecado ter essas coisas? É claro que não. Quem é doido de não querer um carro do ano, uma situação estável financeira? Mas isso não pode ser o motivo pelo qual você serve a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Trabalhe muito, escolha bem a sua profissão, estude, se empenhe, peça a Deus, nunca abandone os caminhos do Senhor, e você no tempo certo vai receber aquilo que é fruto do seu trabalho. Mas a palavra de Deus não nos garante riqueza material deste mundo, até porque, queridos, Paulo não levou nada desse mundo, Pedro não levou nada desse mundo, senão o Evangelho e a mensagem, e deixaram o legado para hoje nós estarmos aqui com essa Bíblia encapada, bonitinha. Foi fruto de muita perseguição, foi fruto de muita disputa, muitas heresias que foram condenadas pela igreja, até que nós chegássemos a esse cânon maravilhoso que é a palavra de Deus. Então eu termino essa mensagem propondo para nós, inclusive a mim mesmo, um desafio individual. Passemos a pensar desse jeitinho que nós falamos hoje aqui. Estejamos contentes e gratos com aquilo que Deus nos deu. É o Senhor que te deu, querido. Não murmure, não reclame, esteja contente. Afinal, quem de nós merece alguma coisa? Diz a palavra do Senhor que as nossas obras são trapos
de imundície. Imagina aquele pano velho, rasgado, que você acaba de limpar o vômito de uma criança ou de qualquer coisa. As nossas boas obras são exatamente isso para Deus. Deus não se surpreende com as nossas atitudes boazinhas. Nós não merecemos, mas é graça, favor imerecido de Deus. Amém? Pensemos assim, queridos. Vamos ser contentes com o que a gente tem, agradecidos a Deus com o que a gente tem. Não se acomodar, obviamente. É claro, você pode orar a Deus, pedir oportunidade, pedir estratégia para como você pode melhorar, como você pode ser um profissional melhor, como você pode ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Isso é válido, isso é justo, isso é bom. Mas nunca esteja ingrato por aquilo que Deus te deu hoje. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar com você. Acho que de todos os temas tratados nesse trecho, acho que a gratidão e a ansiedade são os mais fortes. Talvez é sobre isso que o Senhor desejou falar aos nossos corações essa noite, de uma forma mais contundente. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, e tenho certeza que ela não voltará vazia de forma nenhuma, Senhor. Obrigado, porque hoje nós aprendemos um pouco mais o que o Senhor quis dizer na Tua palavra, para aquela comunidade, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz, ela muda os nossos padrões, ela muda os nossos pensamentos. Obrigado porque é ela que diz aquilo que é certo e aquilo que é errado. Obrigado, Senhor. Nos permita que nós estejamos mais próximos do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas fragilidades. Não olhe para as nossas fraquezas, Senhor. Nos perdoa os pecados. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós nos preocupamos demais com amanhã e às vezes não descansamos no Senhor. Talvez isso seja um indício de uma falta de fé, talvez esteja faltando fé, faltando confiança no Senhor. Nos ensina a nos apegar mais a essa palavra, nos ensina a ser gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Faz florescer essa palavra todos os dias no nosso coração. Quando acordarmos para ir para o trabalho, Senhor, muito obrigado pelo trabalho. Obrigado por esse carro que eu tenho. Obrigado pela minha casa, pela minha família. E que de maneira nenhuma, Senhor, a preocupação exagerada com o dia de amanhã nos faça perder o foco daquele que é mais importante, daquele que tem o controle do universo nas suas mãos, que é o Senhor. Obrigado por essa noite. Temos certeza que o Espírito Santo já está falando aos nossos corações e continua a falar. Possamos sair daqui meditando sobre essa palavra também, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.